Está no ar o quadro Bate-Bola com Dexter. Para dar voz e vez à comunidade de Franca, começa agora Bate-Bola com Dexter. Salve, salve comunidade! O Maloqueiro está no ar aí novamente. Hoje com um convidado muito especial aí, um cara que me motivou, que me incentivou em vários projetos sociais aí. Meu professor, meu compadre, meu afilhado, meu irmão e vários outros adjetivos aí. Jonathan Alan, seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Tranquilo? Satisfação estar aqui com vocês aí. Pô, mano, agradecido por ter aceito o convite aí. Vamos lá então, quem é o Jonathan hoje? Eu que agradeço essa oportunidade aí que vocês têm abrido esse espaço. Bom, o Jonathan hoje é um cara, igual eu sempre falo, eu sou a pessoa mais feliz do universo. Por tudo que Deus vem fazendo na minha vida, pelas minhas filhas, pela minha família, enfim. Hoje eu definiria o Jonathan como a pessoa mais feliz do universo. Legal, então o que te motiva, Jonathan? Cara, a minha motivação, eu posso dizer que sempre vai ser Deus. E depois a minha família, minhas filhas, que pra mim é meu motivo de lutar todos os dias. Certo. Referências que você tem na vida? Cara, assim, tenho muito assim Martin Luther King, pelas lutas, né, pela história que ele teve, mas também tenho pessoas que são de cotidiano assim da minha vida, igual o meu pastor, tem um amigo meu de Jundiaí chamado Leandro Malvese também que me inspiro muito nele, nos projetos que ele tem, as coisas que ele faz, pra mim é um espelho também. Irmão, uma curiosidade que eu tenho, como o Jonathan chegou à igreja? Cara, assim, na verdade, nem era pra mim chegar na igreja, mas acredito eu que quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, ele faz com que as coisas aconteçam, né? E foi uma coisa assim, muito, como que eu posso te dizer, muito espontânea. Foi através de um amigo meu que me fez um convite. Até então eu não tinha aceitado esse convite, mas aí eu tinha que buscar uma responsa lá no bairro dele e não consegui encontrar os pessoal que eu ia encontrar. E aí eu lembrei desse jovem e cheguei na igreja. E você se sentiu acolhido? Como que foi? Teve algum preconceito? Sofreu algum... Cara, assim, eu não posso dizer que eu sofri um preconceito, porque na verdade foi o lugar que me acolheu muito, muito bem, sabe? Foi um lugar onde tudo começou, a mudança da minha história. Foi nesse lugar, um lugar bem simples, um pastorzinho bem humilde, e foi lá que eu senti a primeira vez acolhido, eu me senti acolhido ali naquele lugar. Na rua teve algum preconceito? Na rua, assim, devido à vida que levava, né, a gente sofria vários preconceitos, né, por parte da polícia, por parte de vizinhos, que às vezes passava perto da gente, assim, de ter uma imagem da gente pela aparência externa. A gente, sim, sofreu vários preconceitos, mas por dentro, nosso coração sempre foi bom, né? Cara, uma pergunta que eu gostaria de fazer, uma parada que você passou muito pessoal, que eu creio que você não vai achar ruim de estar passando aí, vai ser tipo um testemunho, pô. Aquele atentado que você sofreu contra a sua vida, você tomou 6 disparos da polícia. Sim. Cara, como que foi aquilo ali? Tipo, o que passou na sua cabeça? Teve alguma influência pra você ir pra igreja? Cara, assim, acredito eu que ali foi o começo de tudo, né? O divisor das águas, acredito eu que foi naquele momento, porque aconteceu algo que eu não entendi na hora, porque tem todo um contexto. Que naquele dia eu me recordo que eu estava com a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Antes era minha namorada, e eu estava na esquina da minha casa e ela ia embora, eu fui com ela até no ponto de ônibus, e ela implorando para mim ir com ela para casa dela, vamos. Aí eu falei assim, não, eu vou ficar por aqui que eu vou trabalhar um pouco e depois eu te encontro mais tarde. E ela entrou no ônibus e foi embora, e foi nessas daí que chegou os policiais, né? Eu consegui dispensar a droga que eu tava portando
naquele spot de tic-tac, eu consegui dispensar numa caçamba e foi onde que eles me enquadraram. E na época, lá no nosso bairro, lá, a gente estava sofrendo várias violências, né, por parte da polícia, que tanto é que teve um amigo meu que até perdeu o dente da frente, que os caras ficavam agredindo sempre, né, mas também hoje eu consigo compreender, né, que assim, a gente também procurava bastante, né, mas não justifica, jamais vou falar que justifica a violência que sofremos. E nesse dia, cara, tinha uma senhora que chamava Dona Kênia. Ela é a mãe do Jonathan, do Johnny. E ela morava ali no seminário onde que nós morávamos. E eu me lembro que os policiais, eles começaram a ameaçar sempre, falando, nós vai te levar ali e vai achar o que você escondeu, vai fazer você achar, encontrar e tal, nós vai te algemar. E eu me lembro, cara, que eu tinha sido preso com uma moto roubada e fazia uma semana que eu tinha saído. Naquele momento eu fiquei desesperado, porque a moto não era eu que tinha roubado, eu tinha comprado de uma segunda pessoa e coincidiu de eu ir preso. E aí eu fiquei meio que naquela, falei, nossa, vou voltar de novo. E tipo, eles me ameaçando. Aí no momento de desespero, pensei que vou correr. Aí no que eu fui correr, o policial me segurou e eu puxei forte assim o braço dele, eu me lembro que ele caiu no chão e os outros começaram a atirar. Eu correndo, mas até então eu achei que ele estava dando tiro pra cima, só pra uma advertência pra me parar. Mas eu corri em direção à casa da minha avó e foi aí onde que tudo começou a acontecer. Tinha essa mulher na esquina de casa, que chamava Dona Kênia, que ela gritou assim, cobre ele com teu sangue, Jesus, senão eles vão matar esse menino. Foi aí que tudo começou a mudar. A respeito do que você falou, como que você chegou na igreja, tipo assim, eu não consigo te dizer como eu cheguei na igreja, mas hoje eu entendo que através daquela intercessão dessa mulher, foi aonde começou a mudar a minha história. Porque quando eu entrei na igreja pela primeira vez, que você perguntou se eu me senti acolhido, se eu me senti amado por aquelas pessoas, foi aonde o pastor começou a falar coisas muito íntimas que eu não conhecia ele. Ele começou a falar, tipo, jovem, você de azul, vem aqui na frente. Eu peguei e fui. Aí ele começou a falar pra mim, olha, essa vida que você leva, ou é cadeia ou é morte, e sem me conhecer. Então, em pensamento, eu falei assim, os braços cheios de tatuagem, né, a cara de marrento, é fácil o cara ver que a gente tem um envolvimento. Aí foi nessa daí que ele falou pra mim, olha, eu não tô olhando a sua aparência, não. Eu já comecei a meio que estremecer por dentro. Ele falou assim, olha, e para você saber que é Deus que quer mudar a sua história. Ele tá falando para você lembrar lá da esquina da sua casa, onde você tomou um monte de tiro da polícia e tinha uma serva dele dizendo, cobre ele com teu sangue, Jesus. Sem te conhecer. Sem me conhecer. A sua história. Aí ele falou, foi essa intercessão que te trouxe até aqui essa noite. Caramba, pô. E aí foi na onde que eu decidi entregar minha vida para Jesus e ver o que Deus tinha pra mim, pra minha história. Na pregação, pregações, fala, né? Pregações. Você fala sobre isso. Você sabe que você é espelho pra muita molecada, pra muita pessoa que conheceu o outro Jonathan, né? Porque tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo. Sim, eu costumo dizer que as pessoas às vezes começam a ver a gente como um espelho. Isso por um lado é bom, porque às vezes a pessoa se identifica com a gente devido ao sofrimento, às coisas que passou, e as pessoas falam assim, se ele mudou, eu posso mudar. Mas por outro lado, às vezes as pessoas olham pra gente achando que a gente é santo, que a gente não tem falha, não tem erro, não tem pecado, enfim, essas coisas. Então existe o lado bom disso e às vezes também o lado ruim, conforme dependendo do jeito que as pessoas enxergam. Mas sim, nas minhas pregações eu procuro sempre falar essas coisas, né, que aconteceu na minha história, que é o que me trouxe até aqui, que tem mudado a minha vida, que tem me feito a pessoa mais feliz do mundo, que hoje eu tenho paz, eu posso dizer que eu tenho uma paz interior, tenho alegria, sabe, independente do que conquiste ou não conquiste, eu tenho essa alegria no meu ser, e eu sempre procuro passar isso para as pessoas, né, porque às vezes as pessoas veem a gente e acham que a vida da gente é só coisas boas, e também tem os momentos de prova, os momentos de dificuldade, né, como você mesmo sabe que eu já passei alguns, mas eu sempre procuro tentar passar isso para as pessoas, que existe um caminho diferente. Eu nunca te vi
triste, nunca tive um momento de sem te trombar e dar umas risadas, nunca, velho, nunca. Ah, isso é raiz, né, cara? Eu costumo dizer que às vezes o sofrimento, ele fortalece, né? E a gente vai aprendendo com os erros, com as dificuldades E muito sofrimento. e vai sempre sorrindo. Céu, Mas essa alegria, assim, é do Espírito Santo, né, cara? É muito contagiante. cara, o novo Jonathan, missionário, fala um pouco pra gente aí sobre, cara, você foi pra fora do país, como que foi essa experiência? Cara, uau, essa foi uma das minhas experiências, cara, mais surreal que eu já pude viver, sabe? É claro que a gente já teve várias experiências com drogas, bebidas, mas essa experiência, assim, as experiências que eu tenho tido com Deus, cara, é coisas que, assim, às vezes é até difícil explicar, porque são coisas surreais. Porque quando eu recebi essa promessa de ser um missionário, eu estava passando por um período mais difícil da minha vida, que foi quando eu me converti, fui para a igreja, comecei a trabalhar lá com você na Vila Romana, e você lembra que nós conseguimos comprar uma casa. E foi na onde que nós começamos a perder essa casa, que eu fiquei desempregado e as portas não se abriam. E assim, eu recebia vários convites do passado, para voltar a fazer as coisas do passado, para correr atrás daquela forma que a gente sempre correu atrás. E foi na onde que eu decidi, falei assim, não, se Deus ele quer me ensinar algo com isso, eu quero aprender o que Deus tem para me ensinar. E foi na onde que nós perdemos a casa. E nesse período eu estava muito triste, porque eu particularmente não almejo ter essas coisas, mas era um sonho da minha esposa. E aí nós vimos esse sonho ir embora, e foi em meio a isso tudo que Deus usou uma pessoa para falar que eu ia ser um missionário, que eu ia pregar para fora do país. E aí, tipo assim, mais uma vez veio aquele questionamento. Eu falei, mas como assim? Tô perdendo a casa, tô vivendo de cesta básica que as pessoas estão doando para mim, e como que eu vou para outro país? Eu não tenho condições. E foi quando eu levantei esse questionamento no meu coração, a mulher que estava sendo usada por Deus falou assim, você não está acreditando, mas ainda esse ano você vai entrar num avião e vai pregar o evangelho. E foi aí, depois de 4 meses, eu estava indo para Bolívia pregar o evangelho. Cara, como que é pregar lá? Sim, foi uma experiência muito boa, cara, mas é outra cultura, é outra língua. Então, tipo assim, eu já estava acostumado a pregar para pessoas do nosso idioma, então você dispara, começa a pregar e dispara. Só que lá não, eu tive que pregar com intérprete. E assim, eu tinha um questionamento com Deus, que foi assim, quando nós começamos a perder a casa, eu comecei a perguntar o porquê. Por quê? Eu falei, se eu estou fazendo as coisas certas, por que eu perdi a casa? Se eu não consegui arrumar emprego, por que eu perdi a casa? E fiquei nesses questionamentos. E foi aí quando eu estava pregando lá e a mulher interpretando, aí chegou um momento que Deus falou comigo, vou te ensinar uma lição agora. E então eu parei de falar e aquela mulher ficava me olhando desesperada, falando, missioneiro, que passas? Que passas? Perguntando se tinha acontecido alguma coisa. E aí Deus falou comigo, você me pergunta por que você perdeu uma casa. E agora eu quero te perguntar por que você questiona essa casa se você não era para ter nem vida. E foi na onde que eu comecei a entender. Falei assim, cara, eu tenho o dom mais gracioso que é a vida, e estou questionando coisas que se eu não tivesse a vida, eu jamais conseguiria alcançar essas outras coisas, entende? Então, tipo assim, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas do futuro, sem saber se a gente vai acordar amanhã. Isso é uma realidade. Com certeza. Então Deus me ensinou isso, a descansar nele, a viver o dia, a viver cada momento proporcionado. Igual esse é um momento que Deus está me proporcionando, é uma coisa que eu nunca imaginei viver, estar em um programa, mas se Deus proporcionou, eu quero viver esse momento ao máximo, como se fosse a minha última oportunidade de falar de Deus. Cara, você é merecedor de tudo que acontece bom na sua vida, cara. Eu te conheço, não é de hoje, tá ligado? Tanto que eu te amo, mano. Você é louco, você é um exemplo pra nós. Vamos falar dessa parte chata. Pra ir, tipo, pra acontecer esse tipo de projeto, quais são as dificuldades?
Sempre a dificuldade vai ser dinheiro, né? Porque, sim, envolve muita coisa, né, cara? Porque para você sair para fora do país, você tem que comprar passagem, tem que pensar no projeto, da forma que você vai abençoar, quem você vai alcançar. Porque, tipo assim, você já começa a pesquisar sobre o país, você vai ver que a Bolívia é um país carente, que, tipo assim, a roupa das crianças apodrece no corpo, que as crianças não têm um brinquedo, que as crianças, para você ter base, você chega para uma criança e fala assim, vamos orar para Deus realizar o seu sonho. A criança vai falar assim, ele realiza sonhos? Você fala, realiza. Ele vai falar assim, então pede para Deus colocar porta e janela na minha casa para não entrar frio, porque lá é só frio abaixo de 0. Então, tipo, e a altitude é muito, muito grande. Então, tipo, é coisas que vai mexer com o seu emocional, mexer com o seu psicológico, mexer com o seu coração. Então, é uma coisa que você tem que ter recursos para você, porque se você for passar numa alfândega para levar brinquedo, a sua mala vai pesar e ela vai cobrar mais cara. Então, tipo, você já tem que se programar para tentar alcançar uma oferta para levar e comprar lá. Talvez lá seja mais caro. Então, tipo, várias dificuldades até de levar doações, várias dificuldades, mas assim várias experiências também, cara, coisa. Você foi só pra surreal. Bolívia? Não, também fui à África. África também. E a mesma realidade? Assim, é a mesma realidade, porém em situações diferentes, porque a Bolívia é um povo assim bem pobre, onde a roupa apodrece no corpo, muitas vezes eles não conseguem tomar banho. E assim, acredito eu que por conta disso eles um pouco meio que amargurados, sabe? Você vê o semblante de tristeza, sabe? Às vezes de não ter respostas do porquê tá desse jeito. Mas na África, cara, quando você pisa lá, você vê que é um país necessitado. Você vê, tipo assim, crianças comendo terra. Isso não é uma coisa que você vê na televisão só para impressionar, é uma coisa real. Realmente, sabe, existem essas crianças que realmente comem terra, que bebem água com terra. Só que a alegria daquelas pessoas, irmão, é muito contagiante. Você não consegue ver tristeza naquelas pessoas, sabe? Independente da situação que eles estão vivendo, eles estão felizes, cantando, dançando. Então é uma coisa assim surreal. E uma coisa que marcou a minha vida lá na África foi quando nós fomos fazer o primeiro culto. Então nós fomos até um lugar lá que é um lixão, sabe? Onde as pessoas vão procurar comida, coisas para comer, sabe? Com seus filhos. E eles estavam procurando ali e o pastor gritou, hora do culto. As pessoas largaram tudo o que estava fazendo para dizer que Deus é bom. Sofrimento. E tipo, sabe, essas coisas aí eu ficava indagado, falava, cara, como que você pode dizer que Deus é bom comendo terra, comendo lixo, mas eles têm a fé deles, eles, tipo assim, eles têm uma fé tão grande na Bíblia, uma confiança tão grande, que eles falaram assim, cara, nós não vivemos mais por vista, nós vivemos por fé, e nós acreditamos que Jesus ele vai voltar para nos buscar. Então essas coisas que nós estamos vivendo aqui é passageiras. Sabe? Então, tipo assim, coisas que eu trouxe no meu coração, que é lições que eu vou levar para a vida inteira. Te marcou bastante. Nossa! Ficou alguns demais. Amigos lá? Ficou. Tem meus amigos lá, tem o Marcelo, tem o Pedro, que eu falo com ele até hoje, tem o Felismento, que também agora virou missionário. São amigos que ainda tenho contato, mora lá. Sim. Não, esse pastor Marcelo, que foi onde nós ficamos lá, ele é brasileiro. Ele foi para lá para abrir uma igreja e ele tem a base missionária dele lá. Então ele é brasileiro, nós ficamos na casa dele, mas eu tenho amigos africanos, tenho amigos na Bolívia que ainda falo com eles até hoje. E por que esses projetos cessaram? Assim, cara, Não vai me falar que é dinheiro. Não, também teve essa pandemia, né? A pandemia ela dificultou bastante esses projetos, porque aí já não tem como sair do país mais por conta dessa doença. Teve essa coisa de ficar fechado em casa. Então, assim, dificultou bastante. Mas agora, graças a Deus, tá tudo se normalizando e a gente tá voltando com os projetos aí.
Madrugueira, tem algum projeto em andamento? Tem um projeto em andamento que agora, domingo agora, né? Ali no Jardim Paraty, nos prédios da CDHU, que nós vai fazer ali nas quadras ali, que Deus colocou no nosso coração. E tá aí, umas pessoas têm abraçado esse projeto, têm nos abençoado e graças a Deus tá tudo caminhando, cara. Nesses projetos aí tem alguma forma do pessoal ajudar? Algum Pix, algum contato que você queira deixar? Tem, assim, o Pix é o meu telefone, o número do meu telefone, que é 16 99106 0830. E assim, as pessoas não precisam ajudar com dinheiro. Se pudesse, como que eu vou dizer assim, comprar uma lembrancinha, um presentinho, que seja de 3, 4 reais, R$1,99, um brinquedinho para homem ou para mulher que seja, para nós estarmos abençoando essas crianças ali daquele local. Legal, cara. Eu vou pôr no Instagram lá também, divulgando lá o número do Jonathan, do Pix, quem quiser ajudar não só nesse projeto, no projeto da África, Sim. em outros projetos. Sim. O homem não pode parar, não. Vamos falar um pouco sobre futebol também? Vamos. Cara, o rei do título. Eu não sou um cara muito bom pra falar disso, não. O homem ganha o jogo no vestiário, pô. Mano, quantos times? Você tem noção de quantos times que você passou aqui em Franca? Ah, cara. De Chacrobol, de Várzea? Desde quantos? Mano, sempre assim, jogou, né? Na Várzea não tem muitos times, né? Porque eu me identificava com um, que era o Planalto, e eu sempre joguei com os caras do Planalto, né? Uhum. Mas assim, teve um ano lá que eles montam um time diferente, eu fiquei de fora, aí eu joguei no Franca. Uhum. Aí joguei no Franca, aí esse ano aí eu recebi um convite aí, né? Segredo. Um time grande. Mas assim, Chacrobol, cara, bicho, é muitos times. Muitos. Sim, se eu for falar os times... eu acho que eu vou deixar a desejar, que na memória vai faltar algumas pessoas vão ficar chateadas. Mas assim, cara, o futebol, ele me proporcionou muitos amigos, mano. Tenho muitos amigos. Tanto é que esse projeto aí que nós colocamos agora, no Jardim Paraty, foi até o pessoal, o André dos Guerros, queria mandar um abraço pra ele, que tem fortalecido bastante, cara, nesse projeto. Ele tem abraçado a causa de uma certa forma, irmão, que assim... Eu não tenho palavras, irmão. Tipo assim, não desmerecendo as outras pessoas que ajudaram, porque foi um conjunto, foram bastante pessoas. Mas assim, ele, cara, foi um cara que, tipo, eu não pedi nada, sabe? Mas foi uma pessoa que abraçou verdadeiramente o projeto e, cara, não tenho palavra pra agradecer. Parabéns aí, André, do Gueros, até pelo título que foi conquistado na raça lá, que no Paulistano, um dos títulos mais difíceis da cidade de Franca, viu? Champions do Paulistano, lá do meu amigo Caetano, já veio no programa também. Esse daí foi verdade, nós ganhamos ele bastante. Mano, dentro do vestiário. Os times não precisa falar não, mas pelo menos os títulos, você lembra de todos? Todos, assim, acho que meio difícil, mas assim, tem alguns ali na Mansão, tem no São Luís, tem no Paulistano, tem lá no Pinheiros. O homem é modesto, tem Franca tipo, inteiro, tem alguns, não, ainda, tipo, tem lugares que eu não ganhei ainda. Mas assim, hoje em dia, cara, assim, eu costumo falar que o futebol mesmo eu tô deixando meio que de lado. Mas assim, eu gosto de estar envolvido por esse momento de vestiário, sabe? Porque você olha nas pessoas, às vezes você vê umas pessoas meio que abatidas, outras meio tristes, porque, querendo ou não, o futebol é uma fuga, né, do seu dia a dia, uma fuga do seu trabalho. E assim, muitas pessoas deixam, às vezes, o problema em casa para estar naquele momento, sabe? Então, tipo assim, eu gosto de estar envolvido para sempre ter uma palavra ali para aquele momento de comunhão ali, igual você falou, ganha no vestiário, assim... Porque nos Gueros eu lembro que nós estávamos meio que desmerecidos, sabe? Nós perdemos o primeiro jogo e ficou aquele clima. Só que, tipo, quando você se propõe a montar uma família, cara, quando você tá em família, você se torna imbatível. Porque, tipo assim, família luta um pelo outro. E foi o que foi nesse último campeonato que eu disputei. Eu tava parado fazia 1 ano e 9 meses, eu não queria mais jogar bola. Só que aí o Adrianinho, o pessoal lá tinha me dado uma força, sabe? Não com dinheiro.
Também foi um período difícil da minha vida, que os caras me abraçaram e eu não tenho vergonha de dizer. Independente do futebol. Sabe, cara? Então, tipo assim, é onde que eu te falo que eu fiz muitos amigos verdadeiros, sabe? Então, aquele momento ali, nós vimos que nós estávamos formando uma família de campeão. E foi o que aconteceu. Merecido, cara. Merecido. Jonathan, deixa eu te falar pra você. E o Jonathan pai? Fala desse milagre aí pra gente. Nossa, esse eu vou até beber um pouquinho. Cara, esses 3 anos, eu posso te dizer que é os mais felizes da minha vida. Assim, por tudo que vivi até aqui, pelas missões, pelos trabalhos, por ajudar também as ações sociais ali de alguns amigos, igual do Kelvin, a sua lá, vestindo de palhaço, fazendo aquilo que eu amo. Assim, cara, é algo surreal, porque às vezes as pessoas não compreendem esse poder que existe em Deus, sabe? Que é possível ter uma intimidade com Deus, assim como eu tenho com você aqui, essa conversa, sabe? De poder se conhecer mais, de poder saber quem realmente é a pessoa de Deus. E foi nesses momentos de intimidade que eu aprendi que eu podia viver algumas coisas especiais, porque eu vou falar para as pessoas de casa, mas você já sabe a minha história. Quando eu me converti, a minha esposa queria ter filhos. Nós fomos no médico para fazer alguns exames, para pegar uma vitamina ali, para que acontecesse mais rápido. E foi na onde que nós descobrimos que a minha esposa era estéril, que ela não podia ter filhos e que ela tinha uma doença no cérebro, se eu não me engano, que geraria um envelhecimento precoce. Quando ela tivesse tipo ali com seus 30 anos, 32 anos, a pele ia começar a enrugar, o cabelo ia começar a ficar branco. Aquela doença que as pessoas começam a envelhecer mesmo sendo novas. Isso da hora. E aí ele falou que tinha que fazer uma cirurgia na cabeça, e era muito arriscado, que corria risco de vida, de morte, né, aliás. Que se nós quiséssemos realmente ser pais, que era para nós adotarmos criança. E foi nessas aí que, tipo assim, nós ficou com essa palavra. Minha esposa meio que entristecida, porque achava que não ia ser mãe. Foi um dia que eu fui num culto e eu vi uma palavra do livro de Samuel, que fala uma história de uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos, né? E foi quando eu vi aquela palavra, aquilo entrou no meu coração, porque é uma história sobre Ana, Penina e Elcana. Tipo, uma tinha filhos e a outra não tinha, porque ela era estéril. Então aquilo entristecia o coração dela e Deus deu um filho para ela, chamado Samuel. E foi daí que gerou uma fé dentro do meu coração. Eu falei, pô, é possível. Se eu acredito em Deus, se eu acredito na Bíblia, e aqui está dizendo que uma mulher estéril, ela gerou filhos, por que Deus não pode fazer na minha história? Foi aí que eu comecei a buscar Deus nesse propósito, pedindo para Deus curar minha esposa, para tirar essa esterilidade dela, para que nós pudéssemos ser pais. E foi na onde que passado mais ou menos uns 2 anos, veio uma missionária do Paraguai, chamada Solange, que eu lembro até no dia eu estava jogando bola, eu machuquei o tornozelo. Era num sábado à tarde, eu machuquei o tornozelo e fui direto pro Janjão. E essa missionária, ela ia estar na igreja, e eu sempre sentava no primeiro banco da igreja, olha pra você ver. E a minha esposa me levou no Janjão e nós ficou lá um tempão. Aí eu tava tudo sujo de terra, que eu tinha caído machucado. E eu falei assim, vamos na igreja? Ela, você tá doido? Onde é que você tá vestido tudo sujo, tal. Eu falei, não, vamos na igreja. Eu tô sentindo que Deus vai falar com nós hoje. Aí nós pegou e foi, né? Ela falou assim, não, mas você tá sujo, então nós vai sentar no último banco. Eu falei, não, sem problema. E fui. Com a roupa que eu tava, de chinelo, tudo sujo, de terra. E aí eu pensei, aí quando começou o culto, eu pensei assim, falei, nossa, eu sempre sento na frente. Essa missionária, ela ia me ver lá, ia falar comigo. Quando eu pensei isso, ela falou assim, olha, quem precisa te ver é Deus, e Ele te viu. Aí falou assim, ó, eu vim aqui para cancelar a palavra de um médico. E aí, tipo assim, ó, e a minha esposa, tipo, sempre eu ungia o ventre dela com óleo e falava assim, ó, você vai ser mãe. E ela ficava dando risada.
ah, você tá louco, essas coisas de crente aí, porque você sabe que eu fui pra igreja primeiro, ela não ia. Aí ela ficava com isso aí, ah, você é doido, fica falando esses negócios de crente, esquece, você não vai ser pai. Aí eu falei assim, olha, então você guarda esse sorriso que um dia ele vai se transformar em lágrima quando Deus fazer um milagre. E aí nesse dia, cara, essa missionária falou assim, ó, só que eu não vou ir no seu lugar orar por você, porque você riu muito. Se você quiser a cura, vem aqui na frente. Aí minha esposa foi lá na frente da igreja, chorando. Aí tipo, cara, é uma coisa assim que só quem entende mesmo vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Passou, né? Chegou lá, essa mulher, ela colocou a mão na cabeça da minha esposa, ela caiu, e por incrível que pareça, ela falava assim, ó, os anjos vai colocar uma anestesia, porque ele vai fazer uma cirurgia. E aí, tipo, cara, ela caiu na frente da igreja e mexia assim, sabe? Parecia que tinha alguma coisa mexendo na blusa, assim, ó. E aí, tipo, começou a, tipo, meio que mexer assim, ó, e ela mexia a cabeça. Aí, quando ela levantou, a missionária falou, ó, você está curada do seu problema e agora você está debaixo da palavra de Deus e não da do médico mais. Você e seu esposo vai ter filhos. E, cara, e é uma coisa tão interessante que a minha esposa, eu não sei se eu posso falar, mas é a respeito de menstruação, ela menstruou uma vez só na vida com 14 anos de idade, depois não menstruou mais. E quando ela recebeu essa oração, ela já saiu da igreja menstruada. E, tipo, começou a vir cotidianamente, mês a mês. Normal. Mês a mês. Aí, o que aconteceu? Passou 6 anos, a minha esposa ficou grávida, depois de 6 anos. Aí foi aquela história, né? Tipo, nós ficamos felizes com tudo que estava acontecendo, saindo nas igrejas pregando e tal, falando esse testemunho que Deus fazia milagres. E com 6 meses nós fomos ver o sexo da criança, sabe? E aí esse foi um dos períodos mais tristes da nossa vida, porque com 6 meses, quando nós fomos ver o sexo da criança, não conseguimos ver o sexo, e quando foi ouvir o coração batia e de repente parou. Aí, tipo, nós recebemos a notícia que a criança tinha morrido, sabe? E aí, vixe, nosso chão foi embora, porque, assim, esse foi um período muito difícil, porque teve pessoas, cara, que chegou em mim e falou assim, ah, isso aí é Deus cobrando o seu pecado, quando você vendia droga. E agora vocês casou, é um só, então Deus está cobrando e tal, sabe? E aquilo foi gerando um sentimento ruim em mim, porque eu ficava assim, pô, que Deus que é esse que vai cobrar alguém que é inocente? Deus tinha que ter cobrado eu, não a criança que estava no ventre, né? Só que assim, cara, é aí que eu falo a importância de ter essa intimidade com Deus. Porque foi um dia que a minha esposa falou pra mim, ela me fez uma pergunta que não tinha resposta. E ela falou assim pra mim, agora você vai continuar pregando esse Deus que faz milagre pela metade? Porque era um sonho dela. Tipo assim, eu fiquei triste, mas eu acredito que ela ficou muito mais, porque ela tava carregando, ela tava sentindo os chutes, ela sentia mexer, já era o filho sabe? De vocês, e aí ela falou pra mim, e aí, você vai continuar pregando um Deus que faz milagre pela metade? Cara, naquele momento eu não tinha chão. Nem resposta. Eu não tinha chão e não tinha resposta. Mas foi quando eu dobrei a minha cabeça, assim, que eu encurvei minha cabeça, eu falei, e agora, Deus? E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, ó, fala pra ela que você não vai pregar um Deus que faz milagre pela metade, mas você vai pregar um Deus que muda o curso da história sem perguntar se pode ou deve. Porque Deus, ele é o dono da história, ele é o dono da vida. E Deus sabe todas as coisas. E foi onde que eu falei isso com ela. E aí a Bíblia fala assim, pra gente fazer prova de Deus. E aí eu falei pra minha esposa, mas se o ano que vem você não tiver com uma criança nos seus braços, aí eu não prego mais esse Deus. Aí foi onde que passou 6 meses, aí ela engravidou de novo da Esther. Aí passou 2... Beijo, Esther. Aí passou... Esther Emanuele. Aí passou linda. 2 anos, veio a Rebequinha. Minha filhada. Aí tô vivendo... Rebeca Maria, um beijo, te amo, linda. Aí, assim, passei por esse período triste, mas, assim, nunca desamparado, sabe? Sempre Deus falando que estava comigo a todo momento, independente da tristeza. E hoje eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, eu posso dizer que é os dias mais felizes da minha vida. Porque agora a Esther está aprendendo a falar, e direto ela abraça, fala que ama. Aí
Aí a gente vira super-homem, né, cara? Segue o homem lá no Instagram lá pra vocês acompanhar o paizão que ele é, pô. O homem você é louco, merecedor de ser pai. Tentando melhorar a cada dia, Você né? é louco, o pai que você é exemplo pra todo mundo. Minhas filhas Irmão, vou te falar uma coisa pra você. Um beijo pra Cris também, pô. Beyoncé, É. minha parceira. Minha Beyoncé. parça. Ó, mano, eu vou pedir pra você deixar um recado, cara. Tipo, que Deus tocar seu coração aí. Pra alguém que esteja vendo esse programa aí. Alguém que esteja vendo esse programa aí. Queira escutar uma mensagem, uma palavra de Deus. Pedir pra você olhar ali. Assim, primeiramente eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de, sabe, participar desse momento extraordinário e falar para o pessoal, né, porque a gente sabe que essa vida, ela tem momentos difíceis, tem momentos ruins, momentos que chegam notícias inesperadas para tirar, quem sabe, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança. Mas queria que você entendesse que para todas as coisas que Deus faz na vida de alguém é com um propósito. Sabe, talvez você está aí na sua casa sofrendo, desamparada, triste, abatida, carregando até mesmo fardos que você nunca imaginou carregar. Mas a palavra de Deus, ela diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Sabe, talvez você está aí sem esperança, sem um caminho, e eu estou te mostrando esse caminho essa tarde. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem a mim. Então, espero que você possa ser abençoado através dessa live, através desse programa, e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, enfim. Que Deus ele possa derramar chuva de bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Isso, eu que agradeço. Eu sou seu fã número 1. Muito obrigado. É com você, Boni. Tamo junto.